Deus age de forma criativa e soberana em chamar pessoas para servi-lo dentro do ministério pastoral. Como é que você descobriu o seu chamado? Foi influência do seu pai? E ao mesmo tempo você tem também um chamado para a música. Né? O quanto a música influencia no seu chamado pastoral? Como é que você começou também nessa jornada musical, a compor músicas? E nesses 40 anos, você ainda se lembra qual foi a sua primeira composição? Lembro sim. É tão ruim que eu lembro. Mas eu tinha 13 anos, né? Não, na verdade, assim, eu olhando para trás, eu vejo como Deus foi generoso. Porque eu nunca sonhei na minha infância em ser pastor. Embora meu pai tenha sido uma referência na minha vida, no pastorado, né? Foi meu professor, meu mestre, mas eu nunca sonhei. Eu sempre quis ser aviador. Quando eu era menino, quando eu tinha 7 anos, eu tinha um amigo cujo pai era piloto da aeronáutica e ele era professor, ele era instrutor de voo, e no sábado ele nos levava para o aeroclube e no final do dia ou no início do dia ele sempre nos levava para dar um voo no avião do Paulistinha, que era o avião de escola, né? E uma criança que tem uma experiência dessa aos 7 anos, realmente o avião marca para sempre a vida. Eu sempre imaginei ser piloto. E eu me lembro que Deus foi tão generoso que Ele me deu 3 oportunidades, né, de me preparar para isso. A primeira foi quando eu cheguei a São Paulo, nos anos 70, 73, 74. Tinha um concurso da Academia Brasileira de Aviação, na Força Aérea. Em Pirassununga eu fiz a minha inscrição e tinha que fazer uma prova para entrar no ginásio lá e já fazer a escola de cadetes. Por uma razão que eu absolutamente não sei, eu não fui. Continuei fazendo o ginásio lá perto de casa mesmo. Aí, anos depois, uma família nós fomos criados em Manaus e uns amigos de lá, era como se fossem meus irmãos. Eles vieram aqui, sabendo do meu desejo, propuseram que eu voltasse para Manaus para morar com eles e tirar o piloto privado lá, depois ingressar numa companhia aérea. Ir para a casa deles era como ir para a minha casa. Então, por uma razão que eu também não sei explicar, eu não fui. Quando eu já estava no seminário, eu recebi a visita de um pastor chamado Eldon, que era, na época, o presidente de Asas de Socorro. Ele foi muito amigo do meu pai nos anos 50, trabalharam juntos, e eu escrevi para ele dizendo que eu tinha esse desejo. Ele foi à minha casa e disse: olha, Edilson, vá para Asas de Socorro e você vai ficar na minha casa, no quarto do meu filho. A nossa organização prepara pilotos assim com muita propriedade, até porque eles trabalham na região amazônica, uma região muito difícil, muito complexa, perigosa. Então, nossos pilotos são preparados da melhor maneira possível e tudo. Aí eu perguntei para ele se eu podia pregar. Ele deu uma risada assim, disse: olha, Edilson, nós preparamos pilotos que transportam pastores, mas nós não somos uma igreja, não somos um seminário. Enfim, então essa foi sempre o meu desejo, mas e Deus foi tão cavalheiro que Ele me deu a oportunidade. Tá bom, você quer, eu te dou. Agora, o chamado para o ministério foi uma experiência que eu tive viajando com uma das equipes, a primeira equipe de Vencedores por Cristo. Eu tinha 17 anos. Aliás, eu tinha acho que 16 para 17 anos. E eu viajei para Belo Horizonte. E num dos cultos, o Jaime Kemp, que era o líder do grupo, me pediu para eu fazer uma meditação. Sempre um participante tinha essa oportunidade. Eu estudei o dia inteiro para aquela oportunidade e levei uma mensagem
E quando terminou a minha meditação, eu fiz um apelo, como o Jaime ouviu o Jaime fazer toda vez, né? Aham. Mas naquele dia ninguém se converteu. E olha que o pessoal fazia fila para se converter com o trabalho de Vencedores por Cristo, né? Mas naquele dia ninguém se converteu. E eu me lembro que eu fiquei muito triste com isso, muito assim. Eu era jovem, eu me senti humilhado, porque imagina, né? Ninguém se converter no sermão seu. E eu estava guardando a guitarra, porque eu tocava guitarra no grupo. E eu me lembro muito bem quando Satanás veio no meu ouvido e falou assim, tá vendo? Por hoje dá para você saber que ser pastor é a única coisa para a qual você não dá. Nunca pense em ser pastor na vida. Bem, eu fiquei quieto ali, porque realmente tinha sido um fracasso mesmo, né? Mas quando eu terminei de guardar a guitarra, um colega que estava nos convidando para tocar, foi até o palco, onde a gente tinha acabado de fazer a apresentação, e disse, olha, Edilson, tem uns garotos lá atrás querendo falar com você. Aí eu desci do palco, caminhei assim, era um colégio, era um salão nobre de um colégio, e cheguei lá no hall, tinha 4 adolescentes. Aí eles me chamaram, eu falei, vocês querem falar comigo? Eles disseram sim. Aí eles disseram assim, ô tio, eu tinha 16 anos. Ô tio, olha, a gente até queria aceitar Jesus, mas a gente não queria ir lá na frente, não. A gente não pode aceitar aqui atrás, não. Eu falei, claro que pode. E aí eu orei com eles, né, ajudando-os a entregar a vida a Cristo. E quando eu levantei, o Espírito Santo disse, eu estou te chamando. Não dá bola para o Satanás, não, o que ele falou, porque eu estou chamando você. Então, essa foi uma experiência muito marcante para mim. Quando eu voltei de lá, eu já sabia que eu ia para o seminário. Quando eu terminei o colegial, na época, né, era o ensino médio, aí eu fiz a matrícula no seminário e fui. E eu já tinha uma semana de aula quando o pastor Eldo foi à minha casa, ele era presidente de Asa de Socorro. Então, digamos assim, Deus sempre foi cavalheiro. Ele disse assim, tá bom, você quer, eu te dou uma oportunidade, mas eu não fui. Então, eu acredito que realmente o chamado para o ministério já era uma coisa mesmo antes do meu nascimento. Embora a música tenha vindo muito antes. Na verdade, eu adaptei o ministério pastoral, o ministério de música, porque eu fui músico antes de ter o chamado para o ministério. Né? E as duas coisas... claro que eu não tive, vamos dizer, uma carreira como músico, ou cantor, né, ou compositor. Eu não tive uma carreira porque o ministério pastoral exige uma dedicação, exige que você fique num lugar. Eu não poderia ficar viajando, saindo para todo lugar. Né? Então, nesse sentido, o lado de compositor e, digamos assim, o lado artista no sentido assim, de você servir a igreja, servir a comunidade com aquela arte que você faz. Né? Esse lado eu não pude desenvolver porque o pastorado me fixava no lugar. Não é que eu estou arrependido, mas com certeza não dá para fazer as duas coisas. Né? Por outro lado, eu acho que eu ganhei porque eu pude desenvolver o meu trabalho musical na igreja local. Então eu escrevi muitas coisas. Por causa da igreja local, eu escrevi músicas de casamento, para os casamentos que fazia, músicas de conferências missionárias, músicas que se usava no culto para diversas coisas, enfim. Então, um completou o outro, eu acho. Legal.